nesta sessão, nesta pequenina sessão entre amigos e estudiosos, queremos desmistificar o que é o tal Drácula mau, de dentes muito grandes, que ataca as mulheres. Mas porquê isso? Porquê que se levou e porquê que se construiu esse tal personagem e porquê que se associou a um conde que de facto existiu, que é o Vlad Tepes. De facto foi rei, príncipe da Valáquia. E que com isso, não é, com essa tal criação do Drácula, para quem não é romeno, toda a gente passou a conhecer a Roménia através da palavra Drácula. Toda a gente dizia, não, Transilvânia, meu Deus, você é da Transilvânia. Você deve ser um homem horrível. Porque dentro da Roménia ninguém conhecia a palavra Drácula. Essa palavra surgiu através do exterior. Por um lado, em termos de marketing, vamos lá brincar um bocadinho, e de mass média, é bom porque as pessoas começaram a ir à Roménia, até no período comunista, porque era o país do Drácula. Por outro lado, é mau porque há aqui qualquer coisa que não está bem. Há um erro, associar o Vlad Tepes ao Drácula. E é isso que nós queremos desmistificar do ponto de vista da literatura também. Ok. Preparamos uma exposição, tem texto, tem filmes, imagens. Vocês conseguem ler ou não? Sim, mas bem. Então são algumas, por exemplo. Também, Maria, por alto. O Drácula é um mito moderno e contemporâneo. Apresenta-se como uma variante universalizada de outros mitos antigos sobre os vampiros, existentes nas culturas babilónica, assíria, semita, mexicana, peruana, hindu, japonesa, chinesa, etc. Os seus elementos constitutivos... Alguns dos elementos, porque são centenas de elementos. A noite, a lua, os lobos, a atitude anti-alcateia, a riqueza ostentativa, o orgasmo e prazer sexual de dominar o parceiro, a vivência das sensações extremas, o leito, o caixão, a distinção cultural, a arte, as viagens nas florestas, no mar, durante as tempestades e a mudança de habitat. O Drácula é um mito moderno e contemporâneo, é um mito de livrismo. A própria literatura gera esse mito. A violência individual desse mito contrapõe-se à violência coletiva existente atualmente hoje. E este mito enraizou-se e teve sucesso através da experiência trágica das duas guerras mundiais, da explosão industrial e do desenvolvimento urbano, da literacia e ensino generalizado dos Estados modernos, da difusão pelos mídias, da informática e globalização do nosso mundo e da crise de valores. É um mito de cruzamento dos reinos mineral, da gruta, do túmulo, do animal, os morcegos, do humano, os vampiros, das culturas e das mentalidades que transformam a linha de demarcação entre a vida e a morte num círculo de vida que contorna a morte. O desvio interpretativo começa com o nome Drácula, tentando dar uma explicação etimológica, histórica, fantasiosa, científica, etc. Drácula surge como uma personagem corporizada, nítida e com a identidade própria dos espíritos disfussos, das crenças, das superstições, das práticas mágicas, das bruxarias, das lendas, histórias e contos, como as lendas sobre o príncipe da Valáquia, Vlad, o Empalador, os contos sobre os mortos-vivos, os zombies, as práticas fúnebres de proteção dos vivos, a literatura esotérica ligada ao segredo da vida. E aqui temos um filminho. Que medo. Este personagem fictício foi criado por Bram Stoker em 1897. O que poucos sabem é que o escritor irlandês pode ter baseado a sua narrativa sangrenta num personagem da vida real. O verdadeiro Conde Drácula,
O príncipe Vlad III nasceu na Transilvânia, mas governou a Valáquia, regiões que hoje fazem parte da Romênia. Nessa época, havia uma divisão entre o mundo cristão e o mundo muçulmano. A luta em favor do cristianismo fez com que Vlad fosse lembrado como um grande guerreiro. Porém, a trajetória do príncipe também se destacou pelas crueldades cometidas por ele. O pai de Vlad III fora apelidado de Dracul, que significa dragão, por ter feito parte de uma sociedade religiosa chamada de Ordem do Dragão. Por isso, Vlad passou a ser chamado de Draculer, o filho do dragão. A palavra Dracul também significa diabo, sentido que foi aplicado aos membros da família de Vlad por seus inimigos. Mas a prática preferida de tortura de Draculer lhe rendeu a alcunha de Vlad Tepes, ou Vlad o Empalador. Empalamento é um método de execução que consiste na inserção de uma estaca pelo ânus ou vagina empurrada até atravessar o corpo. Depois disso, a vítima é eriçada verticalmente e deixada em agonia, algumas vezes por dias até a morte. É uma forma extremamente dolorosa de se morrer. Não é à toa que seus inimigos o temiam. Para Vlad, o empalamento era a única punição, e ele utilizava do terror psicológico não só para assustar seus inimigos, como para manter o seu povo sob controle. A Valáquia estava sob constante ameaça dos turcos. Vlad enviou seu exército, mas foi obrigado a recuar. Enquanto isso, mandou queimar as próprias vilas para que os turcos não tivessem onde ficar, e ainda envenenou os poços, matando milhares de seus aldeões para que os turcos não tivessem essa satisfação. Em outra ocasião, faço só aqui um pequeno parênteses, que, como sabem, o governo do Império Otomano exigia um tributo todos estes povos que estavam à sua volta, não é? Com os quais ele mantinha uma guerra de anexação de território, de apoderamento, e o que é que acontecia? O empalamento não é uma característica do Vlad Tepes, o empalamento é uma característica dos turcos. Mas eu trouxe para a Europa. Sim, Maria João falava sobre os turcos. Qual foi a situação dos principados romenos naquele período? Nós não tivemos ocupação turca. E para não ter ocupação turca, pagavam um tributo de sangue. Significava a volta de 500 rapazes para o exército otomano. Esses rapazes eram retirados aos pais. Anualmente, é bastante... e esses rapazes iriam incorporar futuramente o Império Turco. De facto, e com a promessa de, portanto, esse país, não é? Ou esse condado, não ser... os turcos não entrarem, não haver lutas. O empalamento é algo que se fazia, era normal no Império Otomano. E porquê que o Vlad Tepes fez? Ele sabia, ele tinha sido educado desde os 12 anos, não foi? 9 anos, mais ou menos. Desde os 9 anos pelos turcos, e portanto ele sabia quais eram as reações, não é, dos turcos. E sabia perfeitamente que um corpo que fosse empalado nunca era um corpo que, segundo os turcos, não entraria para o céu. Agora. Se os turcos viessem até aqui e vissem uma floresta, entre aspas, de corpos empalados, não entrariam. Não é? Portanto, ele fez aquilo que os turcos fariam, não é? Na sua maneira, portanto, na sua proficiência,
Eu Maria, fiz não temos exatamente que aquilo acabar todas estas coisas em meia hora. Sim, pronto, eu também Meia digo hora. mais nada. Ok, já viram aqui o lado do mito e da lenda. Tá bem? Drácula é um mito, Vlad Tepes gera várias lendas. Ele era sangrento, era violento, mas não era vampiro. Aqui temos o Bram Stoker, 1847, quando assistimos ao nascimento do Drácula como personagem, depois vai se tornar aqui, já em 1924 temos o teatro, não? Depois em 31 temos o primeiro filme sobre Drácula, que vai conhecer aqui, olha, uma variedade de produções, aqui personagens, atores. Mel Brooks. Ok. E agora temos a intertextualidade do romance Drácula de Bram Stoker nos próprios filmes feitos. Para impressionar. Está à procura de uma chave de salvação, que é um livro de Bram Stoker. Práticas mágicas de acabar com... Vem pra mim, Jonathan. Vem pra mim. Vem pra mim, Jonathan. Vem. Aqui pode-se ver uma... o que são? Tom Bram Stoker, O vampirismo, aqui... onde é que ele foi buscar Sim. as suas bases, as suas ideias, as suas fontes? Ele leu atentamente as crónicas medievais escritas pelos A sua alunos da gravura. Pensilvânia, depositadas no British Museum em Londres, que apresentavam Vlad Tepes como uma personagem excessivamente sangrenta e cruel. Conhecia algumas gravuras alemãs existentes na Biblioteca Real de Londres, como esta, em que ele está a comer e a pôr a floresta dos empalados por trás. Então, empalamento não tem nada a ver com representação gráfica dali, porque não se fazia assim daquela forma. E depois nós escolhemos uma gravura de várias, são dezenas de gravuras alemãs. Aqui, vê-se, este é olha aqui, Drácula Weide, Drácula Voevodo. E eles deram este nome, e aqui temos Bram Stoker e o vampirismo. Também a história do reino húngaro e dos seus vizinhos. Se fala sobre o vampirismo. Não fala sobre Vlad Tepes, sobre o príncipe no seu período. Estudou os textos do referendo Sabine Brinsvold sobre o fenómeno do lobisomem. Inspirou-se nos crimes terríveis do Jack, dos filmes do Dictador, que aterrorizou a sociedade da Inglaterra. Conheceu a obra do escritor romântico sobre os vampiros, Paul Adori, conhecido como o criador dos romances sobre o vampirismo. Teve longas conversas com o professor húngaro, historiador dos turcos, Arminos Laperi, da Universidade de Budapeste. E ele conhecia muitíssimo bem a história dos turcos. Nós dizemos que é turcólogo. Aqui em português não dá a palavra turcólogo. Turcólogo existe? Não. Agora temos um fenómeno real. Hematofagia. Vampirismo real, efetivamente. Há pessoas que precisam de sangue. Assim foi o King George, o rei George III, da Inglaterra, do Reino Unido. Ok.
O vampirismo pode considerar-se como a opção do indivíduo em sugar o sangue do parceiro sexual, uma forma de sadismo conhecido como síndrome Reinfeldt. É também assinalado em culturas milenares, como a Mesopotâmia. Ok, já dizemos estas coisas. Em Moçambique Também. também existe um mito sobre os dragões que se chupam sangue, que atacam durante a noite. Nós falamos sobre Moçambique, mas há outros países da África, em todos os continentes. Nas Ilhas Maurícias, no lobisomem, nos astecas, na mitologia, existem espíritos com o rosto de esqueleto daqueles que morrem à nascença e raptam as crianças, têm relações sexuais com os vivos. Então, na sua essência, o Drácula não se reduz a uma mera personagem, a um mito. Porquê? Porque é gerado pela criança e desenvolvida pela imaginação. Porque ultrapassa a história e as lendas sobre a personagem histórica de Vlad Tepes, porque está para além das coordenadas geográficas exatas limitadoras, isto é, a Transilvânia. O sangue liga a vida terrena à não terrena, os dois mundos, personifica as tentações proibidas, associa-se ao mundo das trevas, aos morcegos, à lua do quarto minguante, ao evoque dos lobos e domina o poder do fascínio. As fontes inspiradoras. A cor da imortalidade era a cor vermelha no farol, a prática de alguns povos em comer o coração do inimigo, julgando tomar com isso a sua força e poder, a crença que a morte pertence à vida, a crença que existem pessoas que não morrem bem e voltam como espíritos maléficos, os tais sombras, os mortos-vivos, a prática de ajudar os sombras a não voltarem mais após a morte, a figura e a personalidade do príncipe Vlad Tepes, a exemplaridade punitiva e justiceira do próprio Vlad. No seu período, ninguém roubava. Cada fonte, a Romênia é um país que tem muitíssimas fontes, cada fonte tinha um cálice de prata para as pessoas beberem água. Ninguém levava, estava lá. Então, tinham medo, porque ele era muito exigente. Agora, temos ilustrações. Tem que ser príncipe, duque, conde, aristocrata, multimilionário, uma pessoa rica. A riqueza é uma outra característica do... Vocês também? Sim, eu estou bem. Doutor Sim. Ok. Vamos ver outra. O amor. O seu lado carnal. Acho só um bocadinho. Acho um bocadinho faz aqui no chão. Ok. Tem gente trabalhando. Não, Tá bom. os centros ao lado. Tá bom. Sim. Ok. Ok. Você estará comigo na sua gênese. O mundo irá mudar. E não há nada que você possa fazer. Nenhum mortal pode. Eu deixei você inteiro. Eu não derramei o seu sangue. Devia ser grato. Ok. Venha comigo até a sala. Por que está fazendo isso comigo? Amanhã, meu amigo, devemos partir. Você voltará para sua bela mina. Vamos. Ok. Ai, vai poder descansar nele de novo. Água benta. Alain Delon. Foram todos eles. E agora? O que foi isso? Estes são meus inimigos? Eu conquistei exércitos, reis e papas. Acham que vocês podem tirar a minha vida? Se tocar a sua pele, você vai queimar. Talvez. Jonathan, achei que tínhamos um acordo. Vá
Não vou machucá-lo. Devia ter matado você quando tive chance. Sim, mas você é fraco. Todos vocês são. A vingança contra você já começou. As mulheres que todos vocês amam já me pertencem. Não! Você não acha? Ele nos dá poder para adquirir o que desejamos, mas existem outros. E meio? Além da ciência, além dos poderes. Como assim? O poder de transcender a vida e a morte. Mas isso não é o poder divino? Não é isso que nós desejamos. Bom, na verdade. Imagine poder conseguir tudo o que desejar. A habilidade de acabar com todo o sofrimento, por exemplo. É claro que eu quero acabar com o sofrimento do mundo. Mas simplesmente não é possível. Então, cada pessoa tem que fazer o possível dentro de nossas limitações humanas. Sr. Harker. Então vê-se do Caro, não? Civilização atual, onde um coxo. Vai! Como se atreve a tocá-lo? Ok, agora um set de perguntas e respostas. Vem, Maria. Vem. É verdade que o que se diz sobre Drácula? Sim, é verdade. Uma verdade na qual se acredita. É a verdade da crença. Que sangue suga Drácula? É o sangue motivado pela imaginação, pela emoção, terror e medo. Quem foi Drácula? Drácula não foi. Drácula é e faz parte da imaginação mórbida de cada um de nós. Aqui sobre o empalamento. Então, lê Maria João. O corpo humano é despassado por uma estaca de madeira e levado para o céu de uma forma satânica no caso de Valtzepas. Começou a prática do empalamento comum a muitos povos da época e sobretudo porque, uma vez tendo sido educado pelos otomanos, sabia que os empalados nunca entrariam no reino dos céus e que as tropas otomanas estacariam perante eles, não avançando. O que acontece? A Drácula é abraçada, mordida e levada por ele. O sexo do homem faz lembrar a mulher. Mentalidade alemã. Para os alemães, De facto, o que liga Drácula de Vlad Tepes é a mentalidade alemã, não é a mentalidade romena. É de fora. E a interpretação todo não é específico aos romenos. Como vocês viram nos tais livros, não é? Há pouco. Para os alemães, Vlad Tepes é o diabo em carne e osso, encarnação das suas lendas de bruxas da Idade Média, que encontraram na Transilvânia um lugar de tolerância e amparo perante a Inquisição. Na Transilvânia, elas eram bem aceitas. Não, era normal, porque não era acabava a caça.
Eram pessoas normais, não faziam nenhuma distinção. Então, na Transilvânia, Bucovina, Bassarábia, naquela zona, há muitas bruxas da Europa fugiram lá, naquela zona. Vlad Cepes tinha a consciência histórica do que significava a presença otomana no mundo, e especialmente na Europa. Tentou unir os três principados romanos na luta contra os otomanos, convencido que a união faz a força. Disputou uma guerra psicológica contra os turcos, levantando florestas de empalados, sabendo que nas escritas do Corão os empalados nunca entrarão no reino dos céus. Tinha um excelente sistema de espionagem, tanto na Europa como na Ásia. Recusou o Tratado da Paz extremamente vantajoso proposto pelo sultão para deixar passar o exército otomano, no sentido de atacar a Europa, pelo menos por dois motivos: não deixar a Europa exposta à ocupação otomana, e os sucessores do sultão não respeitariam esse tratado. Vlad Cepes, de facto, foi um grande guerreiro e um estratega. Criou Ostet Chamara, o exército de toda a nação. Ele não tinha soldados, tinha o máximo 7.000 soldados, não mais de 7.000. Então, quando vêm os turcos à volta de 300.000, 250, mais de 100.000 soldados, porque há fontes diferentes, vamos mostrar depois, o que acontece? Ele sabia que vai ser atacado, mas não antecipamos. Continua, Maria João. Treinou para a luta tribos nómadas de ciganos, convidou os que temiam a morte a não saírem de casa, uma vez que a sua atitude revelava que já estavam mortos. Dirigiu ele próprio o rumo do exército otomano. Aqueles incêndios que viram, por exemplo, ele queria dirigir o rumo, o percurso deste exército. Porquê? Porque tinha armadilhas, as fontes sempre estavam envenenadas para não... e a comida, não existia comida, tudo estava... Ele próprio mandou envenenar, porque sabia que eles iriam passar por lá. E emboscou grupos de turcos isolados. Aterrorizou e levou ao cansaço extremo os soldados turcos com ruídos assustadores e sombras fantasmagóricas durante a noite. Intuindo as intenções do sultão otomano em invadir a Europa, tomou a iniciativa de atacar o Império Otomano, destruindo e incendiando todas as fortificações otomanas em ambas as margens ao longo do Danúbio. Sim. E não deixando sobreviventes. De facto, quando ele sabia que vai ser atacado. E porquê? Porque destruíam todas as garnizonas turcas de um lado e do outro do Danúbio, porque sempre quando iam nas expedições da guerra, serviam-se daqueles, era um ponto de apoio. Assim ficaram sem nenhum apoio. Foi bastante difícil atravessar o Danúbio. E depois de atravessar o Danúbio, sempre a luta deles. Por exemplo, os últimos soldados desapareciam. Ninguém matava. Desapareciam pura simplesmente. Os últimos. E apareciam à frente como uma floresta de turcos empalados. Então ele usava o próprio exército para desmoralizar. E numa noite, também tenho que escrever, ainda não. Numa noite entrou dentro do campo otomano com a intenção de matar o Maomé. Ele conhecia pessoalmente o Maomé. Como de crianças, brincavam juntos, só odiavam-se. E o sultão não estava na sua tenda. Então, ele criou como se chama? Uma confusão. Ele de turco e os seus soldados, começaram os turcos a matarem-se entre eles durante a noite, como acordados assim sem saber, e numa noite reduziu o exército turco a metade. Para perceber a loucura, não tinha medo da morte. Para ele a morte não era uma... Aqui temos as fontes. Os italianos dizem que foram 60 mais 30, a volta de 90.000. Porquê? Porque
assim diminui-se muito a intenção do sultão. Porque o turco diz que foram 300 mil soldados naquela expedição de 1462. Porque a intenção do sultão era de acabar com, ocupar Valáquia, ocupar Budapeste e chegar a Viena, conquistar a Viena. Esta era a intenção dele. Enquanto, tendo menos soldados, não era uma expedição desta envergura. Temos aqui um soldado sérvio, Konstantin Mihailović de Ostrovica, que escreveu um jornal. Então, conta sobre o acontecimento daquela noite, de 16 de julho de 1462, conta o que eles comiam, como não conseguiam dormir de noite, o medo que tinham e tudo. Os historiadores soberbos escreveram sobre Vlad Tepes, ligando a dimensão histórica da auréola legendária do herói, explica o valor de cada um dos seus atos e ações, apresentando como sendo consciente do valor da personagem lendária que continuamente criava. Atualmente, acentua-se mais o seu lado lendário, mas nunca relacionando com o mito do Drácula. Todos os atos mais arrojados de Vlad Tepes entraram nas lendas populares. O povo romeno atribuiu qualquer ruína de uma fortaleza a Vlad Tepes, desconhecendo a data histórica da sua construção e considerando-a uma fortaleza assombrada que a todos assusta. Na região da Transilvânia, as crianças cujo pai é desconhecido têm o apelido de Vlad. Embora reinando pouco tempo, ele reinou pouco tempo, ele criou um sistema de fortificações para proteger o país e preparar-se da guerra. E também ele fez uma coisa importante, é o fundador da capital da Romênia, Bucareste. Ele escreveu um Chrysov, um documento sobre... Aqui temos um livro, outro livro, há vários livros. Este é um livro, está escrito em alemão porque tem duas edições, romena e alemã, este com os austríacos. É um jogo que dá bem para... Aqui temos o retrato de Vlad Tepes e onde está, no Castelo Ambras de Innsbruck, Áustria. Aqui também é coberta de folha de título. Então, finalmente, porquê é que se associa Drácula a Vlad Tepes? Que é de facto uma associação simbólica. O nome de Vlad Tepes era Vlad Dracúlia, que tem da sua raiz a palavra Drac, que quer dizer querido, amado, enquanto Drácula tem na sua raiz a palavra Drac, diabo. Então uma consonante sonora e surda, não? E que G, Drac, drag, com um significado completamente oposto, não? Vlad Tepes ficou na história como uma personalidade marcante para o mundo romeno, europeu e otomano, que gerou a partir do seu apelido outros nomes como Drácula, o diabo. A sua vida foi extremamente dura, viveu em cativeiro durante 12 anos em completa escuridão, acompanhado de ratazanas, morcegos e outros animais. Os mortos-vivos, no folclore eslavo, o romeno, o chinês e japonês, qualquer corpo morto que fosse atacado por um animal, um cão ou um gato, especialmente o gato, se tornasse num morto-vivo, um strigóide. Alguns e exemplos. há vários mortos-vivos que foram muito popularizados. O sérvio, Petar Blagović, da Hungria, e o Anton Paoli, no Hajduk, uma espécie de Robin dos Bosques, das lendas da Sérvia, após a sua morte em dezembro de 1731, onde desapareceram 13 ou 17 pessoas. Agora, Romênia. A crença na existência de vampiros ainda é algo muito forte na cultura romena. Forte o bastante para provocar o seguinte fato real. 4 homens invadem este cemitério
violam uma sepultura e arrancam o coração do cadáver recém-enterrado. Virou caso de polícia e manchete no jornal. Há quanto tempo isso aconteceu? Veja na página. Fevereiro de 2004, há apenas 11 anos. Foi neste pequeno povoado no sudoeste da Romênia, a 50 quilômetros da fronteira com a Bulgária. Tudo aconteceu depois da morte de um senhor de 76 anos de idade. Logo depois, segundo o relato da sobrinha e do marido dela, o morto reapareceu como um fantasma, assombrando a casa e sugando a energia da família. Onze dias depois do enterro do senhor Toma Peta, o marido da sobrinha dele e outros 3 homens vieram até aqui, abriram o caixão e botaram fogo no coração do cadáver. Acreditavam que era a única forma de dar um fim ao morto-vivo, ao suposto vampiro que os atormentava. Andando pelo cemitério, notamos uma coisa estranha. Então, os cemitérios na Roménia são jardins. São jardins. É um lugar, porque o morto não está morto, segundo a mentalidade romena. O morto está a dormir, está à espera de ressurreição. Está a dormir, então por isso estão a visitar os mortos, vão lá, tal. E então os vampiros não respeitam a vida, por isso há práticas, não estão bem mortos, no sentido de que desrespeita a vida. Os cemitérios romenos são lugares onde não há, nos nossos, não há muros. As pessoas passam e, inclusivamente, cultivam ao lado deles. Então, eles convivem. Flores. Na mentalidade romena, a morte faz parte da vida. E, como tal, os cemitérios são todas as dias, oferecemos na prática médica a perda intencional de sangue é uma tortura que salva as pessoas. A prática de usar sanguessugas para chupar o sangue de alguns corpos doentes, como sabem, e nos atos de bruxaria, algumas mulheres usaram sangue menstrual nas comidas dadas aos homens. Porquê que Drácula é tido como ruim? E aqui, isto é a subjetividade, a minha subjetividade, eu sou da Transilvânia. É porque... por causa do chauvinismo húngaro. E não de falar de setas. Porque sempre a desconsideração para com os romenos. Não presta. A coroa húngara para converter os romenos aos ortodoxos, é aqui ao catolicismo. Para ver, já estamos no Ocidente, aqui, beleza, tudo. Isto não é neste filme. É esplendor. Controle de passaporte. Por que quer ir para a Romênia, americano? Negócio. Que tipo de negócios um americano rico tem na Romênia? Eu não sou rico. Dá para ver que você é pobre. Vou vender imóveis para um cidadão romeno. Mentiroso! Os romenos não têm dinheiro para comprar nada. Mas somos capitalistas agora também, né? Vou atirar em você. E vou levar o seu carro, que nem em Los Angeles. É uma ficção. Bem-vindo à Romênia. Istrítia fica muito longe. Cerca de 400 anos, americano. Istrícia. Agora já entra na Romênia para ver a comparação. Olha, o que vai encontrar. Olha, vê? Percebem? Então, sempre esta é a atitude
E eles têm, e a atitude não é específica aos romenos, é específica aos húngaros. Por que digo isso? Porque fizeram alguns atos na Segunda Guerra Mundial. Não falo sobre os húngaros, falo sobre pessoas que pertencem à etnia húngara. Não são todos assim, não posso julgar todo o povo. Mas fizeram genocídio, entraram e mataram toda a gente daquela aldeia, de várias aldeias. Por exemplo, uma senhora agora tem a volta de 90 anos, não consegue dormir uma noite, porque os corpos dos outros caíram em cima dela, criança sendo, então aguentou, mas não está perturbada. E aquela atitude é uma atitude que nunca vão encontrar uma atitude dessa. E esta atitude da Hungria para com a Roménia ainda se mantém muito hoje. Sim, porquê? Porque... E sobretudo também porque, deixa-me só dizer isto, porque a Transilvânia é rica, é uma zona muito rica, e eles querem anexar a Transilvânia. A Transilvânia é romena e a Hungria quer a Transilvânia. Nos anos 40, e agora porque... Inclusivamente, como sabem, talvez, daquilo que eu conheço, a Roménia é dos poucos países onde há muita gente polaca, há gente de outros países que se refugiaram na Roménia da guerra e que hoje se mantiveram lá e que formaram aldeias, que falam as duas línguas. Nunca foram à Polónia. Eu fui a uma aldeia onde ninguém tinha ido praticamente à Polónia, mas falavam as duas línguas, são bilíngues. E isso é aceite pela Roménia, e é aceite por todos. Em Bistrica há nomes das ruas em alemão e em romeno. Portanto, as pessoas convivem muitíssimo bem. Há uma zona onde a maioria é húngara, mas é uma zona romena, onde eu fui com as minhas filhas e eles recusaram-se a falar o que quer que seja. É evidente que eu também não comprei nada deles, porque foram de uma ostentação chauvinista total. E isso é, para mim, que não sou romena, é terrível ver isso. Não é? Para um romeno que sente que a terra é romena e que os abarcou e que os tem lá, acho que é uma maneira muito pouco simpática de convivência. Então, chegamos ao fim da nossa apresentação, falar sobre o Drácula. Falar de Vlad Tepes não é o Drácula. Todas estas considerações acima descritas, queríamos situar que a figura histórica, heroica e legendária do príncipe Vlad Tepes não tem nenhuma relação com a figura ficcional criada e com ele relacionada para impressionar os não conhecedores ou os mistificadores da história. Na Roménia, país conhecido no mundo através da figura do Drácula, esta figura só se tornou conhecida pelos romenos através dos turistas estrangeiros que começaram a sua peregrinação até ao Castelo do Bran, supostamente atribuído a Vlad Tepes, que foi apenas um dos seus obras neste castelo. Obrigado.